Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós vamos tratar sobre porcentagem. Como porcentagem é um conteúdo bastante ligado à fração, então eu decidi colocar como tema de nossa aula de hoje porcentagem e fração, certo? Quando a gente estuda porcentagem, a gente passa a perceber na nossa vida uma presença grande desse conteúdo. Por exemplo, ao assistir matérias de TV, ou ler uma revista, ou um jornal impresso, ou se deparar com algumas notações ao sair de casa, a gente consegue perceber a presença maciça de porcentagem. Veja bem, às vezes ao assistir uma matéria de TV é muito comum você ver a presença de um gráfico para rechaçar aquela informação da matéria. É muito comum a utilização de gráficos, tabelas. Por exemplo, esse ano é um ano eleitoral e é muito comum em anos eleitorais que as TVs e jornais façam matérias sobre pesquisas de intenção de votos, né? Tem fulano A, candidato A e candidato B. E é muito comum aparecer as seguintes matérias. O candidato A possui 40% dos votos, o candidato B possui 35% dos votos. Então, aí você já vê a presença de porcentagem. Então, sempre que tu tem uma tabela e um gráfico, provavelmente, quase que 100% dos casos, você vai ver a presença de uma porcentagem, certo? Outra situação de nossa vida, que é bastante comum, é aquela onde você vai a algum centro comercial, centro da cidade ou em shoppings, você vai fazer compra. Ou então você entra nesses sites de compras de aplicativos, né? Que são vários que existem. Quando você entra, é muito comum você ver na parte de promoção aparecer a seguinte informação: olha, comprar um produto à vista, você ganha 15% de desconto, 20% de desconto. Ou seja, são promoções, você vai pagar um valor menor. Mas nessas informações, gente, que eu acabei de citar a vocês, sempre vocês vão se deparar com porcentagem. É um assunto bem simples, mas que você deve sempre estar estudando, para não esquecer, tá? Então agora aqui vamos a algumas afirmações, porque o mais importante do que ver a definição, o conceito, é ter sempre a ideia em mente. Com a ideia de cada conteúdo, você consegue resolver problemas com maior rapidez ou com a maior facilidade, certo? Então agora vamos a algumas afirmações. Só mudar o ladinho aqui, tá? Então é o seguinte: a gasolina teve um aumento de 15%. O que significa isso? Qual é a ideia de quando você lê essa afirmação? A gasolina teve um aumento de 15%. Significa, gente, que a cada 100 reais que você abastece, existe um acréscimo de 15 reais, aumenta 15 reais. Significa justamente isso. Quando você tem um aumento de 15%, significa dizer o quê? Você vai pagar por aquilo, certo? Então, se houver um aumento de 15%, a cada 100 reais você vai pagar 15 reais a mais. É isso, certo? Outro exemplo, a outra afirmação: o cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. O que significa? Que a cada 100 reais de mercadoria, ele vai pagar 10 reais a menos. Ele teve um desconto, então ele vai ter que pagar 10 reais a menos. É uma promoção. A cada 100 reais que ele comprou de mercadoria, ele pagou 10 reais a menos. Se tu comprasse 200 reais de mercadoria, tu ia pagar quanto a menos? 20, não é isso? Que a cada 100 tu não tem 10 de desconto? 200 ao 100 duas vezes, certo? Então, com essa ideia, tu já consegue visualizar alguns problemas mais simples. Tu já consegue resolver alguns problemas mais simples, certo? Para outros problemas, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Então vamos estudar agora o que nós chamamos de fração centesimal. O que é uma fração centesimal? Fração centesimal é aquela fração cujo denominador é igual a 100. Toda fração cujo denominador é 100 é chamada de fração centesimal. E é claro, gente, que ao estudar fração, a gente tem que estar lembrando sempre que fração pode ser representada na forma decimal. Estão totalmente ligados. Fração e número decimal é a mesma coisa. São representações diferentes para a mesma quantidade, por exemplo, certo? E nós vamos perceber que fração e número decimal também está ligado à porcentagem. São representações que eu posso trabalhar dentro dessa parte, que são números racionais, certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo, nós temos 7 sobre 100. Lendo essa fração corretamente, ou da forma técnica matemática, como é que a gente lê essa fração? 7 centésimos. 7 centésimos. E esses 7 centésimos podem ser representados na forma decimal, que fica 0,07, cuja leitura é a mesma da fração, 7 centésimos. E 7 sobre 100, gente, eu consigo transformar na forma de porcentagem, fica 7%, né, que você vai ler 7%. Segundo exemplo, 16 sobre 100, que é o mesmo que 16 centésimos, que é a forma decimal, 0,16. Essa fração, esse número decimal, pode ser representado na forma percentual, fica 16%. Lembra quando tu vai dar uma festinha? Aí tem uma festinha na escola, aí a gente seleciona, né? Aluno tal leva Guaraná, você vai levar salgado. Quando você vai comprar os salgadinhos, sempre você vai pedir assim, né? Ah, tu vai levar quanto? Então, você vai levar 1 cento, eu vou comprar 1 cento de salgado. 1 cento vem quantos salgados? 100. Então, esse porcento
7 sobre 100 é ao menos 7 por 100. Então essa ideia de porcentagem é isso que nós vimos lá no início, a ideia. Quando você teve um aumento de 15%, significa que a cada 100 reais houve um aumento de 15. Então a ideia é essa, tá? 7%, 7 sobre 100. 16%, 16 sobre 100, ou 16 por 100. E assim por diante. Lá no último exemplo nós temos 125 sobre 100, né, que é 125 centésimos, que é 1,25, que é o mesmo que 125%. Ah, professor, eu não sabia que existia uma porcentagem maior que 100%, porque até então eu sabia que 100% era o total, 50% é a metade, 25% é a metade da metade. E esse 125%? Apesar, gente, de 100% ser o total, mas a gente pode extrapolar, entendeu? Quando você teve um lucro de 100%, você, por exemplo, comprou uma caneta de R$4. Aí um coleguinha seu está precisando dessa caneta que você comprou por R$4. Você vai vender essa caneta para o seu colega. Aí você fala, fulano de tal, eu tenho uma caneta aqui para te vender, mas eu quero que tu me pague R$8. Então nesse caso tu está tendo um lucro, não tá? Qual é o teu lucro? 100%. Porque tu gastou 4 e ganhou o dobro, que é 8. Mas se tu vender essa caneta por um valor superior a 8, tu vai conseguir um lucro maior que 100%. Mesmo se tu vender por R$10, vai ser maior que esse 100%. Então é normal que a gente tenha também porcentagem maiores que 100%, certo, gente? Outra coisa importante, essas três taxas, esses três valores que nós encontramos percentual, que foi o 7%, 16% e 120%, eles também são chamados de taxas centesimais, ou mais comum, que são taxas percentuais. Toda vez que você lê num problema esse termo taxa percentual, ele está querendo fazer referência à porcentagem em si, certo? Então, gente, vamos ver agora outras frações, porque nem sempre nós vamos encontrar uma fraçãozinha centesimal, cuja transformação é fácil e rápida. É só tu olhar 7 sobre 100, 7%. 16 sobre 100, 16%. 125 sobre 100, 125%. Nem sempre tu vai encontrar essas frações. Vamos ver outras aqui para ver como é que a gente vai fazer, para a gente relembrar como é que faz. Por exemplo, agora, outras frações em porcentagem. Primeira delas é 3/4, né? 3 sobre 4. Você vai perceber que aquela fração ela não é centesimal. Por quê? Porque o denominador ele não é 100, ele é 4. Então, nesse caso, como é que a gente tem que proceder? Aí, nesse caso, você vai lembrar das frações equivalentes. Por mais que essa fração, o denominador dela não seja 100, mas eu posso encontrar uma fração equivalente a ela, cujo denominador é 100. Como é que eu vou encontrar essa fração equivalente? Aí, eu vou lembrar que eu tenho apenas que aumentar essa fração. Esse aumento se dá da forma de multiplicação. Eu vou ter que encontrar um fator, um número, que multiplicado aquele 4 denominador corresponda justamente a 100. É assim que eu faço. Então, o que é que eu vou fazer? Pega o denominador ali, é quanto? 4. Qual é o número que multiplicado a 4 dá 100? Porque o meu objetivo é transformar aquela fração em uma fração centesimal, já que ela não é. A fração não é 3 sobre 4. Então, eu tenho que transformar essa fração em uma fração centesimal. Mas, para essa transformação, eu tenho que lembrar da equivalência. E tem que haver uma equivalência. O que é a equivalência? É que o número que eu utilizo para multiplicar o 4 seja o mesmo que eu vou utilizar para multiplicar o 3. Então, eu consigo ver uma proporcionalidade de equivalência aí, certo? Então, olha para o denominador 4. Qual é o número que eu tenho que multiplicar 4 para que eu encontre 100? Esse número é o 25, né? 4 vezes o 25 dá 100. Se eu estou multiplicando 4 por 25 e encontrei 100, eu vou ter que pegar o numerador, que é o 3, e multiplicar pelo mesmo valor que eu multipliquei o 4, que é o 25, né? Então, vai ficar, 3 vezes o 25 dá 75. Ou seja, gente, nós acabamos de encontrar outra fração, que é 75 centésimos, 75 sobre 100. Ou seja, 75 sobre 100... ela é equivalente a 3/4, ou seja, eu posso utilizar essa no lugar da anterior. Lógico que 75 sobre 100, eu já sei que ele é 75 centésimos, e que isso, em porcentagem, é o mesmo que 75%. Então tá aí, essa é a maneira. Você pega a fração, que não é centesimal, transforma ela numa fração centesimal, utilizando a equivalência, e daí é um abraço. É só representar na forma de porcentagem, na forma percentual. Segundo exemplo, nós temos 2/5. Gente, 2/5 o denominador é 5, não é 100. Portanto, ali não é uma fração centesimal. Mas eu posso transformar em fração centesimal? Posso. Basta que o denominador deixe de ser 5 e passe a ser quanto? 100. Então, vamos lá. Para que eu consiga fazer essa mudança, essa transformação, eu tenho que buscar um fator multiplicativo que permita que esse 5 passe a ser 100. Então, eu vou imaginar o seguinte: qual é o número que multiplicado a 5 dá 100? E esse número é o 20. Então, quando tu multiplica 5 vezes o 20, o resultado que tu encontra é 100. Já que tu multiplicou o 5 pelo 20, o que é que vai ter que acontecer agora? Eu vou ter que olhar para o numerador, que é o 2, e multiplicar ele pelo mesmo valor. 2 vezes o 20, 40. Ou seja, acabamos de originar uma outra fração, que é 40
centésimos, 40 sobre 100. Ou seja, 40 centésimos, 40 sobre 100, ele é equivalente a 2/5. Ou seja, eu posso, ao invés de usar a fração 2/5, eu posso utilizar a fração 40 centésimos, já que elas são equivalentes. E 40 centésimos ela é uma fração centesimal. 40 centésimos é o mesmo que 40%. Então, gente, de maneira bem simples, acabamos de encontrar a porcentagem. Ou seja, 2/5 equivalem a 40%. Certo? E é o comum, é o que você encontra essas frações. Geralmente, em problemas, dificilmente tu vai encontrar uma fração já centesimal. Tu conseguir encontrar dados fazendo referência a uma fração centesimal. Geralmente são essas outras, ok? Então, sabendo disso, a gente vai resolver agora 2 probleminhas para fixar bem as ideias. Como é que a gente aplica esse conhecimento nos problemas, tá? Então, o primeiro deles é o seguinte. Daniel ganhou uma caixa de bombons contendo 20 unidades. Ele comeu 7 desses bombons. Que porcentagem de bombons ele comeu em relação ao total? Veja bem. A caixa tem 20. Nós já sabemos que Daniel comeu 7 desses bombons, dessa quantidade. Então, ele quer saber, ele comeu quantos por cento? E aí, como é que a gente vai resolver? Então, o primeiro procedimento qual é? Representar todo esse problema utilizando uma fração, ou na forma de fração. Lembra? Você tem que lembrar sempre que fração, gente, ela é uma comparação, é comparar valores. Então, quais são as 2 quantidades aí que a questão me forneceu? Foi o total, que são 20, e a quantidade de bombons que Daniel comeu. Então, vamos fazer essa comparação utilizando a fração, que é uma coisa bem simples. Outra coisa que tu tem que lembrar sempre, gente, o denominador da fração, ela representa o total sempre. Representa sempre o total. A quantidade total que o problema se refere. A quantidade total que esse problema se referiu foi a caixa de bombons. Tem 20 unidades. Então, o denominador vai ser representado por 20 e o numerador pela quantidade de bombons que Daniel comeu, que são 7. Então, tá aí. Primeiro passo concluído. Representei. E a fração foi 7/20avos. 7 sobre 20. Já que eu tenho essa comparação já bonitinha, como é que eu chego na porcentagem? Aí você lembra, gente. O que é uma porcentagem? É uma fração centesimal. Olha para essa fração, ela é centesimal? Não é centesimal. Mas eu posso transformar numa fração centesimal? Posso, basta eu utilizar a noção de equivalência. E foi isso que foi utilizado. Ó. Perceba que o 20, ele não é 100, mas ele pode ser 100? Pode. Basta que eu utilize um fator multiplicativo. Quem vai ser o fator multiplicativo? Vai ser o 5. Por quê, professor? Porque 20 vezes 5 dá quanto? 100. Então, já que eu sei que dá 100, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa que no numerador. Vou multiplicar o numerador vezes o 5. Quem é o numerador? Não é o 7? 7 vezes 5 dá quanto? 35. Então, nós acabamos de encontrar a fração equivalente à primeira. E essa fração equivalente é a que nós vamos utilizar. Por quê? Porque ela é uma fração centesimal de denominador 100. 35 centésimos é 35 sobre 100. 35 sobre 100 é o mesmo que 35%. Então, tá aí. Daniel comeu 35% dos bombons. Ou seja, ele comeu 35% da quantidade. Por exemplo, olha fazendo referência à ideia lá do início. Se nessa caixa de bombons tivessem 100 unidades de bombons, ele teria comido 35. Essa é a ideia, certo? Certo, gente? Então, entendido o primeiro problema, vamos agora para o segundo probleminha. Olha aí, um exemplo bem simples também. Lucas acertou 4 questões de um total de 5. Então, ele foi fazer, uma prova, uma atividade de 5 questões. Ele acertou 4 questões. Qual é a taxa percentual de acerto? Então, qual é o primeiro passo? Representar esse probleminha utilizando fração, ou seja, uma comparação. Eu vou comparar as duas informações, que foram 4 questões que ele acertou de um total de 5. Aí você já está sabendo que você vai considerar numa fração o seguinte, que o denominador sempre representa o total. Qual desses valores representa o total? 4 ou 5? São 5, né? O total, a questão já menciona que o total de questões eram 5. Então, o denominador eu vou ter o 5. E no numerador, eu tenho aquela quantidade de questões que Lucas acertou, que foram quantas? 4. Então, nós acabamos de representar o problema utilizando uma fração, que vai ser 4 sobre 5, que nós lemos assim, 4/5. Certo, gente? E agora, depois que tu representou na forma de fração, é transformar essa fração em porcentagem. Mas tu já está percebendo que ela não é centesimal. Por que essa fração não é centesimal? Porque o denominador não é 100, o denominador é quanto? 5. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Pega a fração 4/5, agora nós vamos, através da equivalência, descobrir uma fração cujo denominador seja 100. Para que o denominador saia de 5 para 100, eu vou ter que multiplicar, eu vou ter que aumentar o 5, utilizando a multiplicação. Qual vai ser o número que, ao multiplicar 5 dá 100? Esse número é o 20, né? Então, se tu fizer 5 vezes 20, tu vai encontrar o denominador igual a 100. Ele vai deixar de ser 5 e vai passar a ser 100. Se tu multiplicou o 5 pelo 20, o que é que você tem que fazer agora? Você vai pegar e vai fazer a mesma coisa com o numerador. Você vai pegar o numerador, que é o 4, e vai multiplicar pelo mesmo valor, que é o 20. 4 vezes 20, 80. Então, nós encontramos quanto?
Nós encontramos a fração 80 sobre 100, que é 80 centésimos. E 80 centésimos é o mesmo que 80%, ou seja, Lucas acertou 80% das questões. Fazendo uma referência com a ideia lá do início, é como se o seguinte, ele acertou 4 em um total de 5, que corresponde a 80%. É o mesmo que se ele tivesse numa prova de 100 questões, ele teria acertado 80. Então a ideia é a mesma. Numa prova de 100 questões, ele acertou 80. Certo? A ideia seria essa. Só que essa prova tinha 5 questões e ele acertou 4. Então o que é que nós fizemos? Qual foi o procedimento? Montamos a fração, transformamos a fração em fração centesimal e aí a transformação para a porcentagem é inevitável, ela é direta. Certo, gente? Então tá aí os dois problemas e na próxima aula a gente vai continuar falando sobre porcentagem, certo? Então até a próxima aula.